Nesta aula, você vai aprender sobre os pigmentos inorgânicos, também conhecido como minerais, e entender qual é o resultado final, porque acontecem algumas situações com os pigmentos orgânicos e você vai conseguir compreender também quando você deve escolhê-los para refazer o seu trabalho. Vamos lá, os pigmentos inorgânicos, às vezes você olha na bula dos pigmentos, está escrito mineral, é porque ele é inorgânico, certo? Eles são compostos de óxido de ferro. O óxido de ferro que é responsável pelos pigmentos orgânicos para a micropigmentação. Existem pigmentos inorgânicos de outras naturezas, mas na micropigmentação são utilizados os óxidos de ferro, certo? Que é uma soma do ferro com o oxigênio. E o pigmento principal, o que vai fazer nascer todos os outros, é o óxido de ferro vermelho, que tem a fórmula Fe2O3, que vem através da hematita. Olha só que interessante, e você já vai fazer uma ligação com o que eu vou contar para vocês no final da aula. O pigmento base é o óxido de ferro vermelho, certo? É a partir dele que a gente vai produzir todos os outros. Como que funciona essa produção? Isso era uma coisa que eu tinha muita curiosidade antes, é um dos porquês que eu fui buscar a resposta. Eu achava que existia um óxido de ferro preto, um vermelho e um amarelo de naturezas diferentes. Mas descobri que não, que todos eles são provenientes de um só. Eles são, na verdade, o preto e o amarelo, um subproduto do óxido de ferro vermelho. Como que funciona a fabricação dessas outras cores através do vermelho? É feita uma queima de 900 a 1000 graus. Gente, é muito quente, é quente demais. Esse processo se chama calcinação. Essa queima, nessa altíssima temperatura, vai gerar o quê? Um vermelho incandescente. Quando chega nesse vermelho incandescente, é passado por um processo de resfriamento e ele fica preto através de uma redução. Por isso que a fórmula do óxido de ferro preto é FeO. Vocês entenderam o processo? Então nós temos um vermelho, que é o Fe2O3, que é o óxido de ferro vermelho. Aí eles esquentam numa temperatura absurdamente alta e depois resfriam. Quando resfria, ele fica preto. Se isso fica meio confuso na sua mente, lembra daqueles filmes que com certeza você já viu, onde eles estão fazendo uma espada, por exemplo. Aí você vê lá ficando super quente, brilhante e depois volta a ficar preto. Então, procura aí na sua mente que você com certeza vai ter referências em relação a isso. Agora, deixa eu te contar uma curiosidade, que existe o óxido de ferro preto na natureza, que ele é retirado através da magnetita. Só que a magnetita, ela é como um ímã, ela é um ímã na verdade, né? E é ela que mantém inclusive a gravidade da Terra. Então, por ele ser magnético, ele não é mais usado para fazer o óxido de ferro preto. Então, até às vezes as pessoas têm muitas dúvidas se elas podem fazer ressonância magnética depois de fazer o procedimento, e através daqui fica muito claro que esse óxido de ferro, ele não é magnético, porque ele é um subproduto do óxido de ferro vermelho. Agora vamos entender como que é produzido o óxido de ferro amarelo. Vamos lembrar? Então, o vermelho, que é a cor base de todas, através da calcinação, né, da queima, alta temperatura, depois resfriamento, ele produz o preto. Então, é uma redução. Agora, para produzir o amarelo, o que a gente faz com esse óxido de ferro vermelho? Ele é hidratado e com 7 atmosferas, pensa numa pressão de 7 atmosferas. Atmosferas mesmo, gente, é verdade. Só que isso é feito em laboratório, tá? Então é inserido água, é hidratado, é feita uma pressão de 7 atmosferas e aí nós temos o óxido de ferro amarelo, que é o Fe2O7 mais 7H2O, que seria a pressão de 7 atmosferas com a água. Então olha que interessante, tudo isso é feito em laboratório, né? Eu achava que encontrava na natureza isso puro, mas não, é feito em laboratório. Então através do vermelho, o preto e o amarelo se tornam subprodutos.
E agora nós vamos falar sobre o tamanho das partículas dos inorgânicos. É importante a gente fazer esse estudo e saber esses detalhes, porque isso vai ampliar o seu entendimento de qual cor que vai restar na pele com a degradação ao longo do tempo. Tanto a gente conversou anteriormente na aula dos orgânicos que eu falei que eles são redondinhos, né? Eles têm um formato circular. Você vai ouvir bastante essa palavra. E os inorgânicos têm um formato acircular. O que significa isso? Ele possui spins, que são pontas. Então, em vez de eles serem todos redondinhos perfeitos, como são os orgânicos, que isso traz para os orgânicos uma característica de boa espalhabilidade, para a gente fazer técnica de boca, que a gente precisa colocar bastante pigmento. Os inorgânicos já não têm isso, porque eles têm essas pontas que são conhecidas como spins e mantém ele com um formato acircular. Vamos falar dos tamanhos. Em relação a essas três cores, amarelo, vermelho e preto, vocês só não liguem que o nosso amarelo aqui está escrito em azul, porque eu preciso fazer com que você enxergue, né? Se eu escrevesse amarelo, não ia quase aparecer. A gente tem como maior formato o amarelo, que ele é hidratado. Lembra que a gente conversou que ele recebeu várias moléculas de água e deixou ele num tamanho maior, certo? O vermelho, ele é o tamanho intermediário, sendo o preto o menorzinho. Vamos lembrar que o amarelo e o preto são subprodutos do vermelho. O vermelho que é o fundamento, ele é o base, ele é o principal. Isso faz com que a gente entenda uma reação que acontece na pele. E agora vocês vão entender, inclusive, por que pigmentos como Magicolor, Magigold, Color Source, no processo de degradação da cor ao longo dos meses, ao longo dos anos, eles ficam vermelhos. Isso era uma dúvida que eu tinha, né? Que eu sempre achava que tudo ficava cinza no final e depois eu entendi que não, os orgânicos ficam cinza e os inorgânicos, o que resta na pele? O vermelho. Por quê? Primeiro vai sair o preto, segundo vai sair o amarelo e por último resta o vermelho. Inclusive tem uma fase que as sobrancelhas parecem que ficam meio laranjinhas, né? Eu vou falar para vocês assim o meu ponto de vista como micropigmentadora. Eu prefiro que fique vermelho do que fique cinza para resolver depois ao longo do tempo. Inclusive a gente vai conversar aqui no curso, pode ficar tranquilo. Que técnicas que é melhor a gente fazer com orgânico, que técnicas que é melhor inorgânico, porque tudo vai depender do resultado que você está buscando no final. Mas agora fica muito mais claro, não fica? Você entender por que então que algumas ao longo dos meses ficam vermelho no final? Isso tem a ver com o tamanho da partícula. Lembrando que a pele, ela não enxerga cores. O que ela enxerga são moléculas e são partículas. E agora você entendendo isso, você compreende todo o resultado final do seu próprio trabalho. E para você entender melhor então os pigmentos inorgânicos, eles têm menos possibilidades de cores, porque eles são subprodutos do vermelho, eles são mais estáveis na pele, eles têm uma durabilidade maior. Claro que isso em relação à durabilidade, a gente vai se aprofundar nos estudos, porque tem outras variantes, eu falei isso lá nos orgânicos também. Mas assim, pensando cruamente, eles têm mais estabilidade. Por quê? Por causa dos spins, que são aquelas pontinhas. Então isso faz com que quando você passa ele na pele, ele gruda. Isso faz com que ele fixe mais e até tenha um menor poder de cobertura. Só que tudo tem um ponto positivo e um ponto negativo. O ponto positivo é que ele é mais estável, o ponto negativo é que ele tem menos cobertura. Por quê? Porque esses spins engancham na pele, eles ficam ali paradinhos. E aí você não consegue fazer com facilidade uma boca, por exemplo, que você precisa ter aquela espalhabilidade, como faz o orgânico que é redondinho, nesse caso não vai ter. Então o inorgânico não é ideal para a boca, mas é excelente para fazer fio a fio, para fazer sobrancelha, porque no fio a fio ele vai ficar mais estável, ele tem menos poder de migração. Inclusive na técnica Shadow, se você está buscando aquele pontilismo, o inorgânico com certeza vai trazer um melhor resultado, porque ele vai formar aqueles pixels que a gente procura quando está fazendo shadow na técnica de pontilismo.
Tá vendo como é interessante você conhecer e entender mais? Você vai ver muito nas aulas que não existe pigmento bom ou ruim, que é isso que as pessoas sempre me perguntam. Qual é o melhor? Será que esse é bom? Será que esse não é? Vai depender do momento que você tá na profissão e qual é o resultado que você está buscando. Por isso eu acredito que os pigmentos inorgânicos são muito bons, principalmente por causa da estabilidade, da fixação dele na pele, nas sobrancelhas.